No podcast de hoje, eu quero falar com vocês sobre uma misteriosa conexão que existe entre Chico Xavier, hinduísmo e a população LGBT. Também vou lhes apresentar um aspecto da mitologia hindu que talvez nem os próprios indianos estejam conscientes. Vocês podem achar que isso tudo é papo de bêbado, mas vou lhes provar que não é. Ao final, vocês podem se surpreender e saber de coisas que pouquíssima gente sabe. Se você gostou da proposta e está curioso, vem comigo. Mas antes, deixa eu te dar 2 avisos. Não esquece de curtir e dar aquele like. Também, se você preferir ouvir este podcast no Spotify, o link está na descrição. Isso posto, vamos lá. Sempre que a gente fala do mineiro espírita Chico Xavier, as opiniões costumam se dividir em 3. Os espiritualistas acreditam que ele era um ser muito evoluído, uma alma especial e que o que ele escreveu era realmente influenciado por espíritos de luz. Os céticos e os descrentes, por sua vez, dizem que Chico era um charlatão ou um ingênuo que foi enganado por muitos, e que mediunidade não existe. Já alguns cristãos dizem que ele era possuído por demônios. Neste podcast, não pretendo entrar nesta briga e dizer quem está certo. Mas faço questão de reforçar um ponto. Se Deus pode tudo, por que ele não mata o demônio? Se ele não pode matar coisa ruim, logo, ele não é onipotente. E se Deus pode matar o diabo, mas não o faz porque não quer, logo, ele não é bom. Portanto, demônios não existem. Em função disso, Chico Xavier não pode ser possuído por algo que não existe. Então, assim, independentemente se essa grande figura do espiritismo brasileiro ser influenciado por espíritos ou ser um charlatão, o que quero aqui é falar sobre uma ideia específica que ele apresentou durante sua vida. Em uma palestra no programa Pinga Fogo, e que vocês podem assistir clicando no card ou no link na descrição, Chico é indagado sobre o que ele pensa sobre a homossexualidade. Neste evento, ele afirma que, no futuro, existirão 2 tipos de seres: os que podem participar da reprodução e aqueles que não participam da reprodução. Os homossexuais estariam neste último grupo. E ele ainda sugere que esta condição de vida seria algo relacionado à alma humana. Em outras palavras, ele não demoniza a diversidade sexual e diz que ela faz parte do quadro cósmico da existência. Mas será que a ideia de Chico Xavier faz sentido? Bem, do ponto de vista LGBT, nós sabemos que estamos presentes na humanidade desde tempos imemoriais. E somos uma pequena porcentagem do colorido do mundo. Nisso, Chico acertou. Contudo, a relação entre este grupo e a reprodução sempre foi muito controversa. Isso porque, neste caso, há de se fazer uma diferença entre homossexuais enquanto indivíduos e homossexualidade enquanto prática sexual. Embora a homossexualidade não reproduza, as pessoas homossexuais não são estéreis. E muitos têm filhos de relações heterossexuais que tiveram em algum momento da vida. Além disso, há muitas pessoas heterossexuais que não têm filhos. Porque não tiveram oportunidade, por problemas médicos ou porque optaram assim. Logo, não podemos dizer que o destino das pessoas homossexuais seja a não reprodução, bem como das pessoas heterossexuais seja necessariamente a reprodução. Até nisso, as pessoas são variadas em potencialidades e objetivos de vida. Mas, por outro lado, a gente não pode negar que a homossexualidade possui uma natureza não reprodutiva. Inclusive, no passado, antes da pílula anticoncepcional, muitos homens heterossexuais com uma sexualidade mais fluida preferiam transar com outros homens para não engravidar meninas por aí. Seja como for,
As ideias de Chico Xavier nos ajudam a pensar algumas questões. Enquanto a mitologia cristã tradicional possui uma única receita de vida para as 8 bilhões de pessoas que existem, o pensamento desse espírita mineiro é diferente. Chico entende que existe espaço para que as pessoas sejam diferentes e que nem todo mundo foi talhado para seguir um único plano de Deus. Em outras palavras, esse personagem do Espiritismo parece reconhecer que existe um espaço intermediário entre 2 polos. Entre homens e mulheres heterossexuais, talvez haja algo ali no meio que seja diferente. Então, eu peço que vocês segurem essas informações, porque agora a gente vai para a Índia. Na nossa cultura judaico-cristã, somos muito acostumados a ouvir a frase de que Deus fez o homem e a mulher. Se há um desvio disso, é porque há algo errado ali. Mas na mitologia hindu, que é também chamada de mitologia védica, por seus livros sagrados terem nome de Vedas, há uma outra concepção. Trata-se de uma ideia que pouquíssima gente conhece no Ocidente, e que mesmo na Índia praticamente desapareceu. Mas se você quiser saber qual é, antes, dá aquele like e se inscreve no canal, vai? Foi? Então beleza. Estou falando aqui do conceito de Tritya Prakriti. Este é um termo que vem do sânscrito, que é tipo o latim dos indianos. Prakriti significa natureza e Tritya significa terceiro. Então, Tritya Prakriti é uma palavra que é usada para se referir a seres de uma terceira natureza. Isso significa que enquanto o homem e a mulher seriam aqueles 2 polos principais, o positivo e o negativo, o pensamento indiano reconhece que existem pontos intermediários entre essas 2 coisas. E como você deve imaginar, essa palavra era usada para se referir a toda a população que hoje chamamos de LGBTQIA+. A expressão Tritya Prakriti aparece no Kama Sutra, por exemplo, especificamente no capítulo 8 da parte 2. Mas ela também é citada em outras mitologias. Os seres de uma terceira natureza, ou de uma natureza intermediária, literalmente englobam todas as variações de orientações sexuais, expressões de gênero ou manifestações biológicas diferenciadas, como os intersexuais. Isso significa que todo o caleidoscópio LGBT tinha certa presença em várias histórias do hinduísmo e na cultura indiana. Na nossa cultura contemporânea, a ideia de Tritya Prakriti seria muito próxima àquilo que a cultura anglo-saxã convencionou chamar de queer, ou seja, todos aqueles que não são cis-hétero. A diferença é que enquanto queer é um termo político, Tritya Prakriti é um termo de origem espiritual. O que quero chamar a atenção de vocês é que enquanto a ideologia judaico-cristã tenta moldar todos os seres humanos no único caminho de vida, em termos de sexo e gênero, a mitologia hindu parece fazer um caminho contrário. Ela observa o mundo como ele é e tenta abarcar as diferenças na medida do possível, dando-lhes um significado mitológico. Isso é um movimento filosófico muito profundo e com o qual nós, no Ocidente, não estamos acostumados. Enquanto o cristianismo tenta corrigir as pessoas, o hinduísmo observa como as pessoas são e cria significados a partir disso. A ideia cristã de plano de Deus, uma vez que esse Deus é único, ela tende a homogeneizar os seres humanos, ou seja, torná-los todos iguais. Ora, se há apenas um Deus único, ele também tem um único plano para todas as pessoas: ser homens ou mulheres heterossexuais casados entre si. Esse pensamento massifica os indivíduos e cria uma hierarquia entre eles. Aqueles que estão dentro do plano são superiores a quem é desviado. Já a mitologia hindu, na medida em que é politeísta,
ela parece absorver melhor a heterogeneidade inerente que existe entre os seres humanos. Isso porque, na pleiade de divindades que há no mundo espiritual, também existe espaço para as diferenças que existem entre as pessoas. Parece lindo, né? No entanto, é importante salientar que estamos falando no nível das ideias metafísicas, ok? E de uma civilização de 5.000 anos que tem muitas diferenças entre si, seja no campo regional, seja no campo da interpretação teológica. Portanto, isso não significa que a sociedade indiana tenha a verdade ou que ela não tenha problemas. O sistema de castas hindu, por exemplo, é uma coisa que se opõe à ideia cristã de que somos todos iguais perante um único Deus. Ademais, a ideia de castas também cria diversas injustiças e situações humilhantes para milhares de pessoas. Também, ser um Tritya Prakriti muitas vezes pode ser associado a um karma negativo de outra vida. Seja como for, o que eu quero mostrar a vocês é que todos os sistemas de pensamento metafísicos têm aspectos positivos e negativos, e que eles podem ser aproveitados naquilo que eles têm de melhor. No final das contas, todas as religiões do mundo são o resultado de uma combinação de ideias. Os pensadores dessas religiões aparam algumas antigas ideias e acrescentam novas, fazendo surgir algo novo. E nesse sentido, a noção hindu de Tritya Prakriti, como sendo algo intermediário que existe entre o masculino e o feminino, me parece dialogar com a proposta de Chico Xavier. É verdade que esta noção hindu não se refere necessariamente à reprodução, mas ela nos traz um novo elemento ao pensamento. Isso porque, na cultura ocidental, nos é muito usual a díade, macho e fêmea, positivo e negativo. E quase sempre nos esquecemos que o elemento neutro também é parte dos fenômenos da natureza. Mas lembra que eu disse a vocês que pouquíssima gente conhece a noção de Tritya Prakriti? Então, isso porque, com a colonização da Índia, houve um processo de cristianização e ocidentalização da sociedade. O próprio Kama Sutra foi defenestrado da sociedade hindu graças à influência do protestantismo britânico. Com isso, a homossexualidade se tornou um tabu e antigas noções foram literalmente apagadas da cultura indiana. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história de como os LGBTs foram expulsos das culturas espirituais do mundo, clique no card aqui para ouvir um podcast sobre isso. Também deixarei a referência na descrição. É tão pouca gente que conhece o termo Tritya Prakriti que, se você clicar no Google, aparecerá apenas poucas referências em inglês, um idioma que nem todos os brasileiros dominam. Há também um livro sobre o tema cuja referência vou deixar na descrição e cuja versão física é bem cara, mas a digital é até bastante acessível, caso vocês queiram comprar. Só que o livro também está em inglês. Fato é que esta é uma noção filosófica da Índia antiga muito pouco conhecida e que vocês estão tendo a oportunidade de tomar conhecimento dela. Talvez ainda haja muito o que dizer sobre este conceito metafísico de Tritya Prakriti e muita pesquisa a ser feita por historiadores e outros estudiosos. Bem, estamos chegando ao final deste programa, mas antes de você ir, eu os convido a entrar no canal e ouvir os podcasts mais antigos. Talvez eles tragam temas sobre espiritualidade que possam lhes surpreender. Mas e vocês, o que pensam sobre a noção filosófica de Tritya Prakriti, bem como sobre a opinião de Chico Xavier? Este foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo, para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o canal Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!